quero convidar você para nós lermos uma porção da palavra de Deus. Está no livro de Josué, capítulo 2. Quero partilhar um pedacinho da palavra de Deus conosco. Josué, capítulo 2. Uma leitura um pouquinho mais extensa do que o normal, mas creio que vai valer a pena. Josué, capítulo 2, versículo do 1 ao 21. Tem alguém vivo aí? Aleluia! Livro de Josué, capítulo 2. O Senhor escolhe algumas coisas que não tem muita explicação humana, mas é extremamente destacado diante dele. E essa noite nós vamos ver uma oportunidade. Livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, o quê? Cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e o escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram, ide após eles depressa, porque vos alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir no telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado, e algumas versões falam airado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho de Jordão, até os vales, e fechou-se a porta, havendo saindo os que iam após eles. Antes que eles dormissem, ela subiu sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam da além do Jordão, os quais o destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-se o nosso coração, e a ninguém mais houve ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, porque vos beneficia, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que darei a vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos, às minhas irmãs, e com tudo que tem, e que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. Será, pois, que dando o Senhor essa terra, usaremos contigo de benefício e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda na janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: Ide ao monte,
para que porventura não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizesse jurar, se por vindo nós à terra, não atardes este cordão de fio escarlate na janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em tua casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, se o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele pusermos a mão. Também se tu denunciardes este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizestes jurar. E ela disse: conforme a vossa palavra, assim seja. Então os despediu e eles foram, e ela atou um cordão de escarlate na janela. Tome seu assento, por favor. Eu amo ver a palavra, ouvir a palavra de Deus, e como que Deus usa circunstâncias totalmente adversas, pessoas adversas e circunstâncias adversas, para que a sua vontade se cumpra. Deixa eu fazer um paralelo com você. Eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar muito sobre a vida de Raabe e suas escolhas. Moisés é o maior vulto do Velho Testamento. Moisés é a pessoa com maior importância no Velho Testamento e no povo judeu até hoje. Moisés aparece 80 vezes no Novo Testamento, citações da vida dele. O sucessor de Moisés é Josué. Josué simplesmente foi responsável por 31 conquistas, 31 cidades. Foi uma das pessoas mais conquistadoras do Velho Testamento. Josué, milagrosamente, ele ora, e você conhece a Bíblia, e as águas do Jordão se param, e o povo todo passa a pé enxuto no meio de um rio que estava transbordando. Olha quem é Josué. Josué, ele tem uma faceta tremenda. O livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Coloca para mim aí, filho, Josué 10, 12. Eu não estou fazendo comparação de pessoas, eu quero que você entenda só. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel e disse: olha os israelitas, o sol se detém. Volta de novo. O sol se detente em Gibeão e tu, lua, no vale de Al-Jalon. Vai lá. E o sol se deteve e a lua parou, que o povo se vingou dos seus inimigos, e isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se manteve no meio dos céus, e não se apressou a pôr-se a lua, por quase um dia. Não, só um pouquinho. O cara orou, e o sol travou. Parou tudo, a lua parou. Irmãos, eu quando começo a ouvir, eu quero fazer um adendo aqui. Nós temos ouvido muito a respeito de notícias, e não são boas as notícias no que diz respeito ao El Niño, que pode ter possibilidade de chuvas e chuvas torrenciais aqui em Canoas e na região como um todo. Disseram que ia ser em setembro, agora tem outubro, tem previsões para novembro, para dezembro, mas isso traz uma insegurança no coração de muitas pessoas, sim ou não? Mas pensa comigo, se a Bíblia
Está falando que um homem como Josué, ele ora e o sol se põe. A Bíblia fala de Elias, que ele ora e durante 3 anos não cai uma gota de chuva sobre a terra. E Elias ora de novo e depois da oração dele vem a chuva sobre a terra. O profeta Elias faz isso. Josué faz isso. Eu e você, eu quero estimular você nessa noite. Aí você pode pensar, pastor, mas quem sou eu? O senhor está falando de Elias, o senhor está falando de Josué, homens extremamente usados por Deus. Quem sou eu na fila do pão para orar com essa autoridade? Deixa eu responder você. O livro de 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a questionar diante de Deus. Por que nós precisamos ficar ouvindo essas notícias e nos apavorarmos? Como se não tivéssemos nada para fazer? Nós temos sim. E eu quero convidar, se tem alguém que toma posse dessa palavra, se coloca de pé e nós vamos orar pela cidade de Canoas, vamos orar pelo Rio Grande do Sul, nós vamos profetizar que chuvas não terão poder de destruição como tiveram. Alguém está comigo aí? Nós vamos colocar a nossa fé em ação, porque na verdade Deus inclinou os seus ouvidos ao momento de Josué, e o sol parou o dia inteiro. Deus colocou o seu ouvido a Elias, e a chuva não veio. Agora é nossa vez, como servos do Deus Altíssimo. Eu e você somos a continuação do livro de Atos, e nós temos poder em Deus. Se alguém crê nisso, ergue tuas mãos aos céus. Começa a profetizar tempo de bênção para essa cidade, irmãos. Você é a igreja de Jesus. Há poder na sua oração. Começa a profetizar em nome do Senhor Jesus, que toda palavra de destruição, que toda, Senhor Deus, a chuva que estão, Senhor Deus, prevendo para a nossa cidade, para o Rio Grande do Sul. Senhor, nos levantamos como igreja e oramos repreendendo no poder do nome do Senhor Jesus. Repreendemos todas as enchentes. Senhor, gera no nosso coração uma visão de fé, uma visão de poder. Pai, tem pessoas indo embora, Senhor Deus, deste lugar, Deus, porque não tem mais paz na sua vida, Senhor. Acalme esse coração. Nós oramos repreendendo toda destruição. Nós somos, Senhor Deus, a tua igreja. Nós repreendemos no poder do teu nome toda a destruição, toda a enchente, e da boca minha e dos meus irmãos sairá palavras proféticas de bênção, palavras de vida. Repreendemos toda a destruição, Senhor, no poder do nome do Senhor Jesus. Quem crê, aplaude e glorifica Jesus aí. Tome seu assento, por favor. Aleluia! Irmãos, é incrível como as coisas acontecem. O fenômeno é El Ninho. Alguém sabe o que é El Ninho? O que significa? Hã? Essa é a consequência, mas o nome interessante. Menino. Pequeno menino. E tu sabe quem é esse menino? Qual é a origem? As águas do Peru começaram a aquecer, e esse aquecimento acontecia geralmente no Natal. E do Natal eles colocaram El Ninho, eles atribuem esse fenômeno ao Senhor Jesus. Um fenômeno destrutivo. Mas o nosso Deus não é um Deus de destruição. É um Senhor que se inclina e olha com misericórdia quando o nosso coração é colocado nas mãos dele.
E nós vamos exercer o nosso poder, a nossa autoridade como igreja. Duas pessoas tomando posse. Escute isso que eu vou falar para você. Poder na tua palavra profética. Há poder quando você se levanta em oração. Você não é um simples espectador daquilo que o mundo vai fazer. Eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos influenciadores do que vai acontecer nessa terra. Então use essa palavra profética para abençoar em nome de Jesus. Amém? Mas vamos lá. Agora veja, olha o vulto que é Josué. O homem que orou e o sol parou, a lua se deteve um dia inteiro. E a ciência comprova isso, tá? Mas isso é outra história. Agora escute. Josué aparece 2 vezes no Novo Testamento. E uma mulher, gente, uma prostituta, ela tem uma vida, um impacto tão grande. Essa mulher, ela teve um papel, ela tem algo diferente na vida dela. Essa mulher nós precisamos olhar e dissecar, e eu tenho orado sobre isso, porque de verdade, essa mulher aparece 3 vezes no Novo Testamento, ela aparece mais do que Josué. Essa mulher, ela ocupa um lugar na galeria dos heróis de Hebreus. Essa mulher, ela teve algo na vida dela que foi marcante, e eu quero poder partilhar com você algumas coisas nessa noite, em nome de Jesus. A primeira coisa, a escolha de Deus. Deus, ele manda Josué destruir a cidade de Jericó. A palavra de Deus era destruição, destrói tudo. E muitas pessoas, às vezes, questionam que Deus de amor é esse que manda destruir uma cidade, matar homens, mulheres, crianças, animais, matar tudo. Como se Deus fosse um Deus mau e o povo de Israel é um povo escolhido, guardado, e quem é inimigo de Israel, Deus mata. Não, não é assim. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós percebemos que tem uma medida. Quando Deus fala com Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o Senhor dá todo o processo e diz para Abraão: Abraão, vocês serão peregrino na terra do Egito e serão escravo por 400 anos. A terra que vocês vão ocupar depois de 400 anos, a terra que eu vou dar, que é Jericó, nesse tempo, o nível de iniquidade dos amorreus ainda não atingiu o cálice cheio. 400 anos de oportunidade para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas voltassem atrás, para que as pessoas reconhecessem quem é Deus. Deus não é um Deus que tem prazer na destruição. Agora, você negar essa face de Deus é negar a essência de Deus. Deus, ele é amor, mas é fogo consumidor. Ele é justiça. Então eu preciso entender, primeiro, número 1, Deus não tem prazer na destruição. Agora, ele não se furta. Ele dá oportunidade de arrependimento. Ele dá oportunidade, 400 anos de oportunidade. Mas chega um ponto em que o cálice da ira de Deus é cheio, e aí o juízo chega. Alguém entende o que eu estou falando aqui? Então, o povo de Israel é uma vara na mão de Deus contra aquele povo, e eles vão para conquistar Jericó. E Josué manda 2 homens na cidade. Quando você pensa em cidade de Jericó, nós olhamos hoje a nossa realidade. Uma cidade como Canoas, enorme. Não, irmãos, as cidades daquele tempo eram cidades pequenas, enxutas. Eu fico imaginando Jericó, eu estive lá em Jericó. A cidade é uma quadra do bairro Fátima. Então ela era toda murada, ao ponto de quem entrava, todo mundo sabia. Quando entrou aqueles 2 homens, já chegou para o rei, ó, tem 2 pessoas diferentes na cidade. Então a cidade era pequena. Agora, numa cidade pequena como essa, a Bíblia, desde a primeira vez que fala do nome de Raabe, fala dela como uma prostituta.
não é algo muito bem visto na nossa sociedade hoje. Joga lá para trás. Uma mulher mal falada. Uma mulher que não tinha moral alguma. Uma mulher que dentro de uma cidade pequena, todo mundo conhecia ela. E eu fico imaginando, falei, Deus, como que tu usa? E como que qual o critério de Deus? E Deus me falou que não há critério, Ele só busca um coração disponível. Ele poderia ter buscado os pastores, Ele poderia ter buscado outras pessoas mais nobres na cidade, para estar na galeria dos heróis da fé. Mas Ele começa com uma prostituta. Agora veja, algumas marcas da vida dessa mulher. Marca número 1, capacidade de ouvir. Olha o que está escrito em Josué 2, 10 e 11. Escute. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, e quando saíres do Egito também fizeste os 2 reis, os amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, da qual destruístes. E ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o vosso Deus é Deus em cima dos céus, e Ele é Deus embaixo da terra. Eu não sei quem pregou para Raabe antes, mas aquela mulher ouviu aquela mensagem. Ela ouviu sobre Deus, sem conhecê-lo, mas ela ouviu. E esse ouvir é diferente de escutar na Bíblia, irmãos. Escutar é o que às vezes nós fizemos, só que entra por um ouvido e sai. A Bíblia fala no livro de Apocalipse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir na Bíblia é quando aquela palavra entra dentro do meu coração. Eu não estou falando de uma história antiga, eu estou falando de marcas que o Senhor buscou. Alguém que ouvisse a sua palavra, cresce na palavra e honrasse o nome de Deus. Eu fico imaginando a capacidade de Deus nas escolhas, na forma. E Ele achou nessa mulher a pessoa mais improvável. Aos olhos dos homens, ninguém escolheria Raabe, mas Deus escolheu. A primeira marca, a capacidade de ouvir. E ela fez dessa informação um motivo de vida para ela. Ouvir é permitir que isso caia no nosso coração. E ela fez dessa informação uma oportunidade de mudar de vida. Não sei quem pregou para Raabe, mas ela abriu o coração para a grandeza de Deus. Quando ela diz, Ele é Deus nos céus, e Ele é Deus também na terra. Ela está falando de coisas que boa parte dos israelitas não tinham visto dessa forma. Ela enxerga Deus de uma forma diferente. E deixa eu falar para você, o jeito que tu olha para a pessoa de Deus define o teu destino e a vida que você terá. Alguém está vivo aí? Tem pessoas que fazem de Deus qualquer coisa, da casa de Deus qualquer coisa, do culto qualquer coisa, então recebem qualquer coisa. Mas quando você olha para Deus com temor, quando você se porta com temor, quando você anda com temor, quando você cuida com temor, o que você recebe de Deus sempre é o melhor. Essa mulher, ela olhou para Deus diferente. A palavra entrou no coração dela diferente. Tudo bem até aqui? Agora, isso gerou no coração dela uma coisa chamada fé. A fé é fundamental para a sua vida. A fé é fundamental para tudo que você vai fazer. No seu trabalho, na sua casa,
nos relacionamentos. Muitos de nós hoje caminham por fé. Porque estamos vivendo e tem dias de tribulação e de luta que só a fé vai te levar para frente. Porque se você ficar estacionado no que tu está vivendo hoje, se você vivenciar só o que está vivendo hoje, a depressão é o que te espera. A dor, a tristeza e tantas outras coisas. O que nos faz levantar pela manhã, caminharmos e glorificarmos ao Senhor, mesmo quando eu estou passando por luta, por guerra, por estação de guerra, é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Eu sei, pela fé, que a minha vida no meu Senhor será diferente. Alguém vivo aí? A fé te tira da onde você está. Eu estava olhando, eu gosto de ver algumas, e aqueles carros atolados no barro, aqueles rali, e o cara pega um gancho e coloca lá fora, e liga o motorzinho, e aquele motor tira o carro daquilo. Alguém já viu aquelas cenas ali? E em nome disso eu entendo, isso é fé. O carro está atolado, você não tem nada pela frente, mas a sua fé engancha na palavra de Deus, e aquilo te traciona e tira você da onde você está. Eu peço que nesta noite, o Senhor Jesus, Ele possa vir com força sobre a sua vida, e Ele possa fazer com que esse gancho, você enganche na palavra de Deus, porque às vezes nós não temos nada a não ser a palavra de Deus, e se tu tem uma palavra, te agarra nela, vai fazer um gancho, e vai tirar você do atoleiro que você está. Alguém vivo aí? Foi o que Raabe fez, gerou fé. A fé é as premissas para Deus entrar na vida de uma pessoa. Deus achou fé no coração de Raabe. Mas o interessante é que só a fé não é suficiente. E aqui entra uma chave muito bacana. E a própria Bíblia fala a respeito disso. Livro de Tiago 2,25, coloca para mim aí. Tiago 2,25. De igual modo, Raabe, a meretriz, olha a marca dela. Ela sempre carrega essa marca, irmão. Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi também justificada pelas obras? Quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? O que Tiago está dizendo? Não foi só a fé que salvou ela. Foi a atitude. Pastor, como assim? A fé não é suficiente? Na verdade, olha o que fala. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vós, também dela usarei para a casa do meu pai, e que me dei um sinal de certo, de que conservarei a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos, das minhas irmãs, e tudo de que me livrares. Me livre sob a morte. Esse é o pedido de Raabe. O pessoal disse para ela, ok, mas você vai ter que colocar um cordão na janela. Você vai ter que pegar toda a sua família e botar dentro da sua casa. E se você denunciar a missão, o acordo está cancelado. Adiantava essa mulher ter fé se não botasse o cordão? Adiantava essa mulher ter fé se ela não convencesse, se ela não fosse atrás da sua família e trouxesse toda a família para dentro? Não, na verdade, o Senhor acha em Raabe o que Ele está procurando na minha vida e na sua, uma fé, mas tem que ter obras que provêm da fé. Aí você pode me dizer, pastor, mas a palavra de Deus diz que nós somos salvos, não é por obras para que ninguém se glorie, e é verdade, eu não vou me apoiar nas obras, mas todo mundo que tem fé, ele tem uma atitude de fé também.
Ah, pastor, eu tenho fé, mas não faz nada, irmão. Eu tenho fé, mas eu não me movo. Eu tenho fé, mas eu não faço nada. Eu tenho fé, mas eu não me posiciono. Não. Essa mulher, ela ouviu e ela disse: Ele é Deus nos céus e Ele é Deus na terra. Fé. Mas o que salvou a mulher foi quando ela coloca o cordão vermelho na janela. Quando ela pega toda a sua família, coloca dentro de casa. E quando ela decide não denunciá-los. Isso é atitude. O que Deus está procurando são pessoas de fé, mas que tenham atitudes que comprovem essa fé. Eu preciso ter atitude, posicionamento. Tiago diz: a fé sem obras é morta. Pastor, mas eu creio em Deus. Tiago, eu gosto do livro de Tiago, irmãos, porque ele é um martelo pesado. Ele diz: tu crês que Deus é um só? Fazes bem, mas os demônios também creem. Ele estava dizendo: não tem benefício nenhum só em crer. O benefício está em quando eu começo a agir. A minha vida, ela muda, a minha atitude muda, a minha visão muda. Alguém está vivo aí? Eu declaro meu amor por Jesus, mas por amor a Jesus, eu mudo a minha vida. Tiago, ele fala a respeito disso. Assim como a fé é suficiente, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Quem tem fé de verdade age baseado na fé, tem atitudes de fé. Deixa eu melhorar isso, não está claro. Não, tem gente que diz: não, eu creio em Deus, pastor, mas tem uma vida mundana, não muda nada. Não é necessário que aquilo que eu falo, as minhas obras têm que testificar da minha fé. Eu não posso ser crente só de domingo, irmãos. O domingo a gente vem para celebrar e, por sinal, priorize o seu domingo, o tempo de culto, adoração a Deus. Parabeniza quem está perto de você, parabéns por você estar valorizando a casa de Deus. Tem alguém vivo aí? Terceira passo de Raabe. Irmãos, capacidade de pedir misericórdia. Ei, os espias vieram para destruir tudo. Morte geral. Essa mulher tem capacidade, humildade e grandeza. Ela diz: agora, pois, jura-me, peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usarei para a casa de meu pai, e dar-me-ei um sinal certo, que conserveis a vida do meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo que tem, e livrareis as nossas vidas da morte. Capacidade de dizer: Deus, muda minha vida, tem misericórdia de mim, me abençoa. Deus ama isso. Deus não se importou em cumprir o seu projeto com uma prostituta. Ele achou no coração daquela mulher virtudes que ele não achou em lugar nenhum. Eu não sei por que essa mulher tomou esse destino na vida dela, mas eu sei que foi a mulher que Deus usou para entrar dentro da cidade, para cumprir o seu projeto, o seu propósito. E essa mulher ganha um lugar de destaque na Bíblia Sagrada. Em nenhum momento essa mulher se justifica o seu pecado e da sua família, mas ela acha uma chave que toca o coração de Deus. Ela pede perdão e misericórdia. Eu sei que vocês vieram para destruir, mas usa de misericórdia comigo. E essa mulher tem um coração que muitas das vezes o Senhor está procurando. Ela não pediu só por ela.
Ela falou: tem misericórdia com meu pai também, com a minha mãe, com os meus irmãos, com as pessoas da volta. Aquela mulher foi pegando gente que não teve nenhum contato com Deus, mas através da vida dela, salvou outras pessoas. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? Deus vai usar a sua vida. Eu tenho visto e testificado isso. Vidas sendo mudadas, porque o coração de alguém se colocou diante de Deus. Há um poder quando você se coloca diante de Deus. Às vezes a gente luta, e às vezes a família tem uma luta aqui, uma guerra ali. Eu tenho lutas na minha família, mas quando eu coloco o meu joelho no chão e eu começo a clamar pela misericórdia de Deus, o Senhor vai alcançando as nossas casas, famílias, amigos, tudo que está na sua volta, por amor de mim e por amor de você. Agora veja, quando ela pede uma mudança de vida. Deixa eu dar um exemplo para você. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. E vindo nós à terra, não atardes o cordão de fio escarlate. Escarlate é vermelho. Diga comigo. Vamos junto? Da janela por onde vos fizeste descer. E se não recolher contigo a casa do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, toda a tua família, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue cairá sobre a sua cabeça e nós seremos inocentes. O sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a tua cabeça se alguém nele puser as mãos. E se tu denunciar, está quebrado o pacto. Escute, de nada adiantaria a fé se não tivesse um cordão vermelho na porta, na janela por onde eles desceram. Pergunto, por que cordão vermelho? É que, na verdade, quem deu essa sugestão foi um israelita. E ele lembrou do livro de Êxodo, capítulo 12, quando o anjo da morte veio para destruir todo o primogênito. E a casa que tivesse o sangue vermelho na porta, no umbral e nas vergas da casa, o anjo da morte pularia e não faria mal algum. Ele pega o cordão e aquela mulher, por fé, ela pega um cordão escarlate, um cordão vermelho e coloca na janela como marca. Josué, ele cerca a cidade, a muralha cai. Essa mulher morava em cima da muralha. Quando a gente fala de muralha e uma casa em cima, para nós, na nossa mentalidade, fica difícil. Mas eu quero falar que a muralha, ela é larga. Aquela casa era em cima da muralha. Então, quando eles olharam, de longe, tinha aquele cordão vermelho apontando que aquela casa era uma casa separada, era uma casa onde a morte não chegaria, é uma casa onde a destruição não chegaria. Então eles usam a figura do cordão vermelho, lembrando de Êxodo capítulo 12. Tudo bem até aqui? Pastor, e a família dela? Aponta para o Novo Testamento, livro de Atos capítulo 16, 31, que diz: e respondeu, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu falei que Raabe aparece 3 vezes no Novo Testamento. Nós olhamos o livro de Tiago, livro de Hebreus 11, 31. Hebreus 11, 31. Travou? Pela fé, Raabe, ao quê? Não pereceu com os incrédulos, aconselhando-se em paz com os espias.
Quando nós falamos de Tiago e ele fala de Raabe, a meretriz, ele está lembrando do Velho Testamento que aconteceu. Quando fala em Hebreus e fala Raabe, meretriz, está falando do Velho Testamento que aconteceu, sim ou não? Eles estão lembrando o que houve e a figura dela naquilo que houve. Agora abre comigo o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Vai pegando, pelo amor de Deus, não perde a terceira vez que Raabe aparece na Bíblia. Aleluia. Ajuda a interceder que vai dar certo. Mateus 1,5. Meu Jesus travou. Aleluia. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou Rute a Obed e Obed gerou a Jessé. O que tem diferente nesse texto aqui, irmão? Não tem o quê? Você notou que não tem ali a qualificação dela de meretriz? Você notou que não tem a qualificação dela ali de prostituta? Deixa eu explicar para você. Na verdade, na velha aliança, o sangue nunca poderia tirar o pecado, ele só poderia encobrir o pecado. Então, quando Tiago fala de Raabe, ele fala do Velho Testamento. Quando Hebreus fala de Raabe, ele fala do Velho Testamento. Quando o cordão vermelho, eles lembram de Êxodo capítulo 12. Mas agora, a genealogia é de Jesus Cristo de Nazaré. Essa mulher faz parte da genealogia de Jesus, a prostituta que não tinha valor, a prostituta que era a pessoa mais impossível, ela faz parte agora da genealogia de Jesus. Então isso aponta para o Novo Testamento, e o Novo Testamento não é um cordão vermelho, o Novo Testamento não é o sangue de um cordeiro, o Novo Testamento, 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento de vossos pais, pois vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Se vai aplaudir, aplaude e glorifica Jesus. Em Jesus. Na velha aliança, as pessoas carregavam o fardo daquilo que tinham de pecado. Na nova aliança, apontando para o Cordeiro Santo, o sangue de Jesus nos dá direito a Romanos 8,1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É interessante, como uma mulher com coração disponível, muda a história. Ela sai da vergonha, e ela entra em Hebreus, da galeria dos campeões. Ela é citada por Tiago. E pasmes, ela faz parte da genealogia do nosso Senhor Jesus. Passou por ela. Mas quando ela faz parte da genealogia, não tem mais o nome meretriz. Porque o sangue do Cordeiro cobre todas as coisas. E o que é velho fica para trás. E tudo se faz novo.